casamento acontecia num salão alugado em Guarulhos, numa tarde abafada de sábado. Cadeiras brancas alinhadas, flores artificiais e música baixa criavam uma ordem ensaiada. Perto da entrada, um idoso de roupa gasta segurava um envelope pardo com cuidado. Ele observava sem pressa como quem não queria atrapalhar. O cerimonialista percebeu a presença e franziu o rosto. A noiva, já maquiada, cochichou algo, apontando discretamente. O noivo assentiu rápido, incomodado com aquele detalhe fora do plano. Um segurança se aproximou e pediu o convite, sem levantar a voz. O idoso abriu o envelope, revelou papéis antigos e uma foto dobrada. Não havia convite. O segurança indicou a saída com um gesto curto. Alguns convidados observaram, depois voltaram aos próprios lugares. O idoso guardou tudo devagar, ajustou o casaco fino e caminhou para fora. Sentiu o chão quente sob os sapatos gastos. Dentro dele não houve protesto, só um silêncio antigo. Do lado de dentro, a cerimônia começou no horário previsto. Para quem via, tudo parecia seguir firme e sob controle. Antes daquele sábado, a vida dele havia seguido um ritmo simples e repetido. Chamava-se apenas Antônio para quase todos que o conheceram. Nasceu no interior de Minas Gerais, numa casa de chão batido. Isso aconteceu no ano de 1942. O pai trabalhava na roça de sol a sol. A mãe cuidava de 5 filhos e de uma fé silenciosa. Antônio aprendeu cedo a acordar antes da luz. Ajudava com a enxada, com os animais, com o que fosse preciso. Estudou somente até o 4º ano primário. Ainda assim, aprendeu a ler devagar, letra por letra. Guardava papéis como quem guarda testemunhos. Aos 19 anos, pegou um ônibus velho rumo a São Paulo. Chegou ao bairro do Brás com uma mala pequena e medo contido. Dormiu semanas num quarto dividido com outros homens. Trabalhou primeiro carregando caixas no mercado municipal. Depois virou ajudante numa metalúrgica em Santo André. Entrava às 6 da manhã e saía quando o apito permitia. As mãos engrossaram, a coluna aprendeu a doer em silêncio. Recebia o salário mínimo e mandava parte para Minas. No ano de 1967, conheceu Maria. Ela trabalhava numa costura e levava marmita de alumínio. Casaram no cartório da Mulca, numa manhã chuvosa. Não houve festa, apenas café coado e pão francês. A primeira filha nasceu 2 anos depois. O nome foi Ana, escrito num registro simples. Vieram mais 2 filhos em anos seguintes. Antônio nunca faltou ao trabalho. Mesmo doente, mesmo cansado, mesmo em luto. Guardava todos os olerites numa pasta azul. Acreditava que ordem era uma forma de respeito. A fé entrou na vida dele sem alarde. Aos domingos sentava no último banco da igreja. Não cantava alto, não levantava as mãos. Escutava. Carregava a Bíblia antiga, presente da mãe. As páginas tinham anotações pequenas a lápis. Não pedia muito. Agradecia pelo que havia. Na década de 1980 comprou um lote. Ficava em Itaquera, numa rua de terra. Levou quase 10 anos para erguer a casa, tijolo por tijolo, aos finais de semana. Maria fazia café forte e varria o chão batido. As crianças brincavam entre baldes e sacos de cimento. A casa ganhou 2 quartos, cozinha e um banheiro. Não sobrou dinheiro, mas sobrou dignidade. Antônio guardava todos os documentos numa gaveta. Escritura, carnês pagos, certidões amareladas. Aos poucos o corpo começou a cobrar. A metalúrgica fechou quando ele tinha 50 e poucos anos. Recebeu uma indenização curta e o aviso seco. Passou a fazer bicos como vigia noturno. Virava madrugadas sentado, ouvindo passos imaginados. Maria adoeceu no início dos anos 2000. Foram meses de exames, filas e remédios caros.
Ele anotava horários numa folha colada na geladeira. Ela morreu numa terça-feira fria. O atestado ficou dobrado no bolso do paletó. Depois disso, a casa ficou grande demais. Os filhos já tinham seguido suas próprias rotas. Antônio se manteve firme por fora. Por dentro, algo se retraía. Continuou indo à igreja. Sentava no mesmo banco. A fé não desapareceu, apenas ficou mais pesada. Com o tempo, perdeu força nas pernas. Vendeu o lote por um valor menor do que valia. Mudou-se para um quarto alugado em Guarulhos. Levou poucas coisas: a Bíblia, a pasta azul, uma foto de Maria sorrindo. Aposentou-se com um benefício curto. Aprendeu a calcular o mês com precisão. Arroz, feijão, pão, remédio. Nada sobrava. Mesmo assim, ajudava quando podia. Um vizinho sem gás, uma criança sem caderno. Nunca contou isso a ninguém. Nos últimos anos, passou a cuidar do neto mais novo. Buscava na escola, fazia comida simples, esperava. O casamento daquele neto era o motivo do envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. Palavras simples, sem cobrança. Havia também a foto antiga da família inteira. Era o que ele podia oferecer. Quando foi convidado verbalmente, acreditou. Separou a melhor roupa, lavou o casaco gasto. Aquele dia representava continuidade. Não luxo, não status, apenas presença. Ao ser retirado da entrada, perdeu algo invisível. Não era o acesso à festa, era o lugar que julgava ainda ocupar. Talvez isso encontre eco em quem já perdeu algo sem barulho e reconhece esse tipo de silêncio. Depois daquele sábado, os dias passaram a se repetir sem variação. Antônio acordava sempre no mesmo horário, antes do sol aparecer. O quarto alugado em Guarulhos tinha uma janela pequena e um cheiro antigo. Ele dobrava o cobertor com cuidado e sentava na cama por alguns minutos. O corpo demorava a responder. As pernas pediam tempo. O silêncio era constante. Preparava café ralo numa chaleira amassada. Comia pão amanhecido sem pressa. Lavava a xícara e a colocava no mesmo lugar. Nada mudava. Saía para a rua quando o movimento já tinha começado. Ônibus cheios passavam sem que ele entrasse. Caminhava devagar até a praça mais próxima. Sentava sempre no mesmo banco. Observava pessoas indo e vindo. Casais apressados. Crianças sendo puxadas pela mão. Entregadores reclamando do trânsito. Ele ficava ali, não esperava nada. Carregava a Bíblia na sacola plástica. Raramente abria. Às vezes apenas passava a mão pela capa, como quem confirma que algo ainda está ali. Voltava para casa perto do meio-dia. Esquentava arroz e feijão do dia anterior. Comia em silêncio, lavava o prato, sentava na cadeira de plástico. O relógio marcava o tempo sem pressa. À tarde cochilava com a televisão desligada. O barulho vinha da rua. Buzinas, vozes, um rádio distante. Nada chamava atenção. Nos dias de pagamento da aposentadoria, saía mais cedo. Enfrentava fila no banco. Segurava o cartão com cuidado. Conferia o valor 2 vezes. Pagava o aluguel. Comprava remédios. O dinheiro terminava ali. Não havia erro. Às quartas-feiras ia à igreja. Entrava depois do início. Sentava no fundo. Escutava. Não falava com ninguém. Alguns o reconheciam. Outros não. Ele não se importava. A fé tinha se tornado um hábito silencioso. Não trazia alívio nem revolta. Apenas presença. Nos domingos, não ia mais. Preferia ficar em casa. Arrumava a pasta azul. Conferia documentos antigos, certidões, recibos, papéis que já não serviam para nada. Mesmo assim, guardava. Às vezes, pegava a foto da família. Passava o dedo pelo rosto de Maria. Depois guardava de novo. Sem lágrimas, sem palavras. O telefone raramente tocava. Quando tocava, era engano. Os filhos ligavam em datas marcadas. Conversas curtas.
perguntas práticas. Ele respondia que estava bem. Era suficiente. O neto recém-casado não apareceu mais. Antônio não comentou o ocorrido, não reclamou, não explicou. O episódio ficou guardado como algo mal colocado, um objeto fora do lugar. A noite fechava a janela cedo. A rua ficava mais barulhenta. Ele preferia o escuro. Deitava-se cedo. Demorava a dormir. Pensamentos vinham e iam. Não insistiam. Não havia perguntas diretas. Apenas uma sensação de estar fora. Como se o mundo tivesse seguido sem notar. Os dias úteis e os fins de semana passaram a ser iguais. A roupa era sempre a mesma, lavada à mão, seca na cadeira. O corpo foi ficando mais lento. As caminhadas ficaram mais curtas. A praça passou a ser vista da calçada. O banco, de longe. Em alguns dias, nem saía. Ficava sentado olhando a parede, o rádio desligado, a televisão desligada. Nada parecia faltar, nada parecia fazer falta. A Bíblia permaneceu fechada por semanas, não por decisão, por esquecimento. Quando percebeu, apenas a colocou de volta na sacola. Não sentiu culpa. A oração se transformou em silêncio. Não era abandono, era cansaço. Os meses passaram sem marca. Nenhuma data se destacou. Nenhum acontecimento rompeu a sequência. O casamento ficou distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa. O nome do neto raramente vinha à mente, e quando vinha, não doía. Isso também o estranhava. Havia um esvaziamento lento, não uma queda, uma redução, como água evaporando. O corpo seguia, a rotina seguia, a vida seguia. Mas algo se afastava por dentro. Antônio não lutava contra isso, não procurava sentido, não esperava resposta, apenas aceitava o dia seguinte. Quando chovia, fechava a janela. Quando fazia calor, abria um pouco, comia, dormia, acordava. Era suficiente para continuar. Às vezes, alguém sentava ao seu lado na praça. Ele cumprimentava. O diálogo não avançava. O outro se levantava. Tudo seguia. Havia uma solidão sem drama, uma ausência sem nome, como se o coração tivesse aprendido a economizar. Talvez o silêncio também seja uma forma legítima de permanecer. Houve um dia em que Antônio não saiu da cama no horário de sempre. O corpo estava pesado, mas não doía. Era um peso diferente, como se algo tivesse parado antes do movimento. Ele abriu os olhos e ficou olhando o teto manchado. Não pensou em nada. O relógio marcou horas que não pediram resposta. O café não foi feito. O pão ficou dentro do saco. A chaleira permaneceu fria. Ele sentou na beira da cama depois de muito tempo. Os pés tocaram o chão. Nada aconteceu. Não houve decisão. Apenas sentou. A janela continuou fechada. O barulho da rua parecia distante. Antônio respirava devagar. Sentia o ar entrar e sair. Era suficiente. Não havia plano para o dia, nem para depois. Levantou-se e foi ao banheiro. Lavou o rosto sem olhar no espelho. A toalha ficou pendurada torta. Ele não arrumou. Voltou para o quarto e sentou novamente. A sacola com a Bíblia estava no canto. A pasta azul embaixo da cama, a foto dentro. Ele sabia, mas não se moveu. O corpo pedia menos, a mente não pedia nada. Ficou ali até a luz mudar. A claridade entrou pelas frestas. O dia avançou sem ser notado. Não houve fome, não houve sede, apenas presença. Em algum momento deitou de novo. Não dormiu, também não ficou acordado. Era um intervalo sem nome. As lembranças não vinham. As imagens antigas não chamavam. Maria não apareceu na memória. Os filhos não surgiram. Nem o casamento. Nem a porta sendo fechada. Nada retornava. Isso não assustou. Também não trouxe alívio. Era um vazio neutro, sem peso, sem promessa. À tarde, o corpo pediu água. Ele levantou, bebeu um copo, voltou. O copo ficou na mesa. Não foi lavado. O rádio permaneceu desligado.
A televisão continuou escura. O quarto parecia menor. Ou talvez ele estivesse menor dentro dele. A noite chegou cedo. As luzes da rua entraram fracas. Ele não acendeu a lâmpada. Ficou sentado no escuro. Não rezou. Não falou. Não pensou em falar. Não perguntou nada. Não esperou resposta. Foi ali que algo terminou. Não houve frase. Não houve conclusão. Apenas cessou. Como um motor desligado sem aviso. Antônio percebeu que não tinha mais forças para sustentar expectativas. Nem boas, nem ruins. Não se sentiu derrotado. Sentiu-se vazio. E aceitou. Esse foi o ponto mais baixo. Não porque doeu, mas porque não sobrou nada para doer. Se você chegou até este momento, talvez possa curtir este vídeo e se inscrever no canal como um gesto simples de presença, sem pressa, acompanhando esse silêncio até o fim. Depois disso, Antônio levantou com dificuldade. Acendeu a luz. O quarto revelou o mesmo de sempre. Nada tinha mudado. Ele vestiu a camisa com movimentos lentos. Sentou novamente. A noite avançou. O corpo pediu cama. Ele deitou. Dormiu sem sonho. Acordou no meio da madrugada. Olhou para o escuro. Não sentiu medo, nem conforto. Apenas estava ali. O coração batia regular. Isso bastava. Voltou a dormir. Na manhã seguinte, acordou no mesmo horário antigo. O hábito ainda existia. Levantou-se. Fez café. O gosto foi o mesmo. Sentou na cadeira. Olhou a sacola. Olhou a pasta. Não tocou. Saiu de casa sem saber por quê. Andou pela rua. O dia estava comum. O céu nublado. O vento leve. Nada anunciava mudança. Ele caminhou até a praça. Sentou no banco. Ficou. Não pensava em ir embora. Nem em ficar. Apenas ficou. Os passos das pessoas passavam. As vozes cruzavam. Tudo seguia. Antônio respirava. O corpo ainda funcionava. A vida ainda estava ali. Mas ele não se sentia dentro. Era como observar da margem. Sem vontade de entrar. Sem desejo de sair. O tempo passou. O sol subiu. Ele permaneceu. Sem pedido. Sem expectativa. Sem pergunta. Esse era o fundo. E ali, pela primeira vez, não houve resistência. O homem sentou no mesmo banco alguns minutos depois. Não pediu licença, apenas ocupou o espaço vazio ao lado. Antônio percebeu a presença pelo peso leve da madeira. Não olhou de imediato. Continuou olhando o chão. Os sapatos do outro estavam gastos, mas limpos. Calça simples, camisa clara. Nada chamava atenção. Ficaram assim por um tempo. O movimento da praça seguia. Cães puxando coleiras, um vendedor de água passando devagar, folhas secas sendo empurradas pelo vento. O homem respirava com calma. Não mexia no celular. Não parecia esperar ninguém. Depois de alguns minutos, falou. A voz era baixa. Perguntou se aquele banco sempre ficava quente à tarde. Antônio respondeu que sim. Disse que o sol batia direto. A conversa parou ali. O homem assentiu. Ficaram em silêncio outra vez. Não havia pressa. O homem observava a praça como quem reconhece algo antigo. Depois comentou que aquele lugar mudara pouco. Antônio estranhou. Perguntou há quanto tempo ele conhecia a praça. O homem respondeu que há bastante tempo. Não explicou. Antônio não insistiu. O silêncio voltou. O homem abriu uma garrafa pequena e bebeu um gole. Ofereceu. Antônio recusou com um gesto. Não estava com sede. O homem guardou a garrafa. Ficou olhando para frente. Passou mais um tempo. Então o homem perguntou se Antônio morava perto. Ele respondeu que sim. Um quarto alugado, algumas ruas acima. O homem comentou que os quartos ali eram pequenos. Disse isso sem crítica, como constatação. Antônio olhou para ele pela primeira vez. O rosto era comum. Barba por fazer. Olhos atentos. Nada extraordinário. O homem sustentou o olhar sem desconforto.
Depois perguntou se o aluguel era caro. Antônio disse que cabia no mês, que dava. O homem assentiu. Disse que calcular o mês cansa. Antônio concordou. Disse que cansa. O homem perguntou se ele trabalhava. Antônio respondeu que não, que já tinha trabalhado o suficiente. O homem sorriu de leve, não ironia. Algo discreto. Perguntou onde. Antônio mencionou a metalúrgica em Santo André. Falou o nome. O homem repetiu o nome certo, com a pronúncia exata. Comentou sobre o barulho constante, o calor, as mãos cansadas. Antônio estranhou outra vez. Perguntou se ele conhecia. O homem disse que conhecia pessoas que trabalharam lá. Antônio ficou quieto. O homem continuou. Disse que acordar antes do sol muda o corpo, que o corpo aprende a obedecer. Antônio sentiu um aperto curto. Não respondeu. O homem não pressionou. Falou da fila do banco às quartas-feiras. Comentou sobre o número pequeno no visor, sobre conferir 2 vezes. Antônio virou o rosto. Perguntou como ele sabia. O homem disse que observava, que as pessoas repetem caminhos. Disse isso com naturalidade, como algo simples. Antônio respirou fundo. O homem percebeu. Perguntou se ele estava bem. Antônio respondeu que estava. A resposta saiu automática. O homem não contestou. Disse apenas que parecia cansado, não do corpo. Antônio ficou em silêncio. O homem comentou sobre a sacola plástica ao lado do banco. Perguntou se era pesada. Antônio respondeu que não, que quase não tinha nada. O homem perguntou o que tinha. Antônio disse que uma Bíblia, alguns papéis. O homem assentiu. Perguntou se os papéis eram importantes. Antônio respondeu que já foram. O homem ficou quieto. Depois disse que papéis guardam histórias mesmo quando perdem uso. Antônio olhou para a sacola. Não respondeu. O homem comentou sobre uma casa em Itaquera, rua de terra, poeira vermelha, fim de tarde com cheiro de café. Antônio sentiu o peito apertar. Perguntou quem tinha contado aquilo. O homem respondeu que ninguém, que algumas coisas deixam marcas. Disse isso olhando para a praça. Antônio segurou a borda do banco. O homem falou da pasta azul. Disse que era resistente, que segurava bem o peso. Antônio levantou-se abruptamente. Perguntou quem ele era. A voz saiu firme. O homem permaneceu sentado. Olhou para Antônio com calma. Disse apenas que estava ali. Nada mais. Antônio respirou rápido. O coração acelerou. Sentou novamente. O homem não se afastou. Perguntou se Maria gostava de café forte. Antônio fechou os olhos. Não respondeu. O nome ficou no ar. O homem continuou. Disse que ela varria a casa aos sábados, que reclamava da poeira, que ria depois. Antônio sentiu os olhos umedecerem. Não chorou. O homem falou da terça-feira fria, do papel dobrado no bolso. Antônio apertou as mãos. Perguntou como aquilo era possível. O homem respondeu que algumas dores não se escondem. Disse isso sem emoção, como um fato. O silêncio caiu pesado. O barulho da praça parecia distante. Antônio sentiu o chão sob os pés. Sentiu o corpo ali. O homem perguntou se o casamento tinha sido difícil. Antônio não respondeu de imediato. Depois disse que sim, que não entendeu. O homem perguntou o que ele esperava levar naquele envelope. Antônio disse que nada grande, apenas estar. O homem assentiu. Disse que presença é algo que poucos reconhecem. Antônio olhou para ele. Perguntou se ele acreditava em Deus. O homem demorou a responder. Depois disse que acreditava nas pessoas quando falam a verdade. Antônio franziu a testa. O homem perguntou se Antônio ainda falava a verdade quando dizia que estava bem. Antônio ficou em silêncio. O homem não insistiu. Apenas ficou.
O vento passou entre as árvores. Uma folha caiu perto do banco. O homem disse que às vezes ser retirado de um lugar dói mais do que ser esquecido. Antônio sentiu o peso daquela frase. Não respondeu. O homem perguntou se ele se lembrava da carta. Antônio perguntou qual carta. O homem disse a que estava no envelope, escrita à mão, sem cobrança. Antônio engoliu seco. Disse que lembrava. O homem perguntou se ele ainda diria as mesmas palavras. Antônio demorou. Depois disse que sim. O homem assentiu. Ficaram em silêncio novamente. O sol começou a baixar. A sombra do banco alongou. O homem se levantou devagar. Disse que precisava ir. Antônio perguntou se voltaria. O homem respondeu que sempre há encontros quando alguém permanece. Não explicou. Apenas caminhou. Misturou-se às pessoas. Antônio ficou olhando. Não tentou seguir. Sentou-se. Respirou fundo. Algo tinha sido tocado. Nada tinha sido resolvido. Mas o silêncio não era mais vazio. Era denso, como se algo tivesse sido colocado de volta no lugar. Ele permaneceu ali. O banco ainda estava quente. A praça seguia. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio não se sentiu completamente fora. Antônio passou a noite acordando em intervalos curtos. Não havia ansiedade. Havia atenção. Cada vez que fechava os olhos, a conversa retornava em partes. Não como lembrança, como presença. Pela manhã levantou no horário antigo. Fez café. O cheiro pareceu mais forte. Sentou-se à mesa pequena. O silêncio não pesava. A frase sobre presença voltava. Ele não tentou interpretá-la. Apenas deixava que estivesse ali. Saiu de casa mais cedo. Caminhou até a praça. Sentou no mesmo banco. O homem não estava lá. Antônio não se decepcionou. Esperar não fazia parte. Ficou observando. A manhã seguiu comum. Pessoas passando. Nada diferente. Mesmo assim, algo nele estava atento. Ao voltar para casa, abriu a sacola. Tirou a Bíblia. Colocou sobre a mesa. Não abriu. Pegou a pasta azul. Abriu devagar. Os documentos estavam como sempre, organizados. Ele começou a retirar um por um. Certidão de casamento, nascimento dos filhos, recibos antigos. Parou numa folha dobrada. Era uma carta. A caligrafia era dele. Reconheceu antes de ler. Sentou. Abriu com cuidado. Leu em silêncio. As palavras eram simples. Falavam de gratidão, de presença, de não cobrar. Ele lembrava de ter escrito numa tarde comum, sem emoção especial. Agora cada frase parecia ganhar peso, não porque era bonita, mas porque era verdadeira. Antônio percebeu algo incômodo. Ele sempre falou a verdade para os outros, mas havia deixado de falar para si. Fechou a carta. Ficou olhando para a mesa. Lembrou da pergunta. Se ainda falava a verdade quando dizia que estava bem. Ele percebeu que não estava mal, mas também não estava bem. Estava ausente. Essa constatação não trouxe culpa, trouxe clareza. Saiu novamente. Caminhou sem destino. Passou pela rua do cartório da Muca. Não planejou, apenas aconteceu. Parou em frente, olhou a porta. Lembrou da manhã chuvosa, do café coado, do pão simples, do compromisso silencioso. Percebeu que nunca reclamou daquele começo, reclamou do fim. Mas o fim não era algo único, era um acúmulo. Ele seguiu andando, sentiu o corpo cansar, sentou num ponto de ônibus, observou os números passarem. Nenhum servia. Lembrou do homem falando da fila, do visor pequeno, da repetição. Antônio entendeu que sua vida tinha se reduzido a repetir sem dizer, não por falta de fé, mas por excesso de cansaço. Chegou em casa, sentou na cama, olhou o quarto, não sentiu repulsa, nem apego.
Viu apenas o que era um espaço de sobrevivência. Ele pensou nos filhos, não com cobrança, com lucidez. Percebeu que havia se tornado alguém fácil de esquecer, porque nunca pediu lugar, nem quando foi retirado. Essa lembrança voltou. A porta, o gesto curto, o chão quente. Ele percebeu algo novo. Não foi apenas humilhação, foi concordância. Ele aceitou sair como quem acredita não merecer ficar. Essa verdade doeu, mas não esmagou. Trouxe alinhamento. Antônio sentiu vontade de respirar fundo. Fez isso, levantou, pegou a camisa limpa, saiu. Foi até a casa do neto, não avisou. Chegou no portão, esperou. O neto apareceu. Surpreso, Antônio não explicou, apenas entregou a carta. Disse que era antiga, que talvez agora fizesse sentido. O neto leu, ficou em silêncio. Não pediu desculpa, não se defendeu, apenas ouviu. Antônio não exigiu resposta. Voltou para casa, caminhou leve. Na praça passou pelo banco, olhou, não sentou, seguiu. Em casa abriu a Bíblia, não leu muito. Apenas um trecho marcado a lápis pela mãe. Falava de permanecer. Nada além disso. Antônio percebeu que nunca tinha abandonado a fé. Apenas havia parado de se incluir nela. Naquela noite, dormiu melhor. Não profundamente, mas inteiro. Nos dias seguintes, pequenas coisas se organizaram. Não como milagre, como consequência. Ele começou a dizer quando algo não estava bem, sem drama, sem acusação. A verdade deixou de ser um peso, virou um ponto de apoio. O homem não voltou, mas suas perguntas permaneceram. Funcionavam como espelho. Antônio entendeu que não precisava explicar o passado, precisava apenas reconhecê-lo. Essa compreensão não trouxe euforia, trouxe chão. Essas histórias existem para pessoas atentas que respeitam a profundidade e a pausa entre as palavras. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio sentiu que ainda fazia parte do próprio caminho. Os dias seguintes não trouxeram mudanças visíveis de imediato. Nada se resolveu de uma vez. Antônio acordava no mesmo horário. O quarto continuava pequeno. O café seguia simples. Ainda assim, algo se reorganizava por dentro. Ele passou a caminhar um pouco mais, não por disciplina, por vontade. A praça voltou a fazer parte do trajeto. Sentava no banco por alguns minutos. Não esperava ninguém. Observava. Percebia detalhes antes ignorados. Um homem varrendo folhas. Uma mulher lendo aviso no poste. Crianças correndo sem cuidado. Nada extraordinário, mas tudo presente. Antônio começou a falar mais. Pouco. Com quem cruzava o caminho. Um bom dia mais firme. Um agradecimento claro. Nada forçado. A verdade continuava sendo o eixo. Quando não estava bem, dizia. Quando estava cansado, sentava. Quando precisava, aceitava ajuda. Isso não veio como decisão moral. Veio como consequência. Na semana seguinte, o neto apareceu. Sem aviso. Sentou-se na cadeira de plástico. Não falou de imediato. Antônio também não. O silêncio não constrangeu. O neto disse que tinha lido a carta mais de uma vez. Que não soube o que responder. Antônio disse que não precisava responder, que a carta não pedia retorno. O neto respirou fundo. Disse que se sentiu pequeno. Antônio ouviu, não corrigiu, não suavizou, apenas ouviu. Isso foi suficiente. Nos dias seguintes, o neto voltou outras vezes. Ajudou a trocar uma lâmpada, consertou a porta que rangia, ficou para o café. Nada foi combinado. Nada foi explicado. A relação se reconfigurou sem anúncio. Antônio percebeu que não precisava recuperar um lugar. Precisava apenas ocupar o que ainda existia. Ele voltou à igreja num domingo. Sentou no mesmo banco de sempre. Dessa vez, não como hábito, como escolha. Não cantou. Não levantou as mãos. Escutou. A fé continuava discreta. Mas agora tinha corpo.
Na saída, conversou com uma senhora que lembrava vagamente. Trocaram poucas palavras sobre o calor, sobre o bairro, sobre o tempo. Foi suficiente. Em casa, Antônio decidiu organizar o quarto, não por limpeza. Por ordem, separou papéis que já não precisavam ficar juntos. Manteve o que era essencial. A pasta azul ficou mais leve. A Bíblia voltou à sacola, mas agora era aberta de vez em quando. Sem método, sem meta, apenas quando algo pedia. O benefício da aposentadoria continuou curto. As contas continuaram exatas. Nada sobrou, nada faltou. Mas Antônio passou a aceitar convites simples, um almoço modesto, um café na casa do vizinho. Antes, recusava por economia. Agora, aceitava por presença. Percebeu que isolamento também custa. Custa sentido. Um dia, ao passar pela rua do salão de festas, parou. Não entrou. Não sentiu raiva, nem tristeza. A cena já não doía. Era apenas um fato passado. Ele entendeu que não precisava ser reconhecido naquele espaço. O que havia sido retirado ali não definia mais o que ele era. Essa compreensão não apagou o ocorrido, mas retirou o peso. Antônio começou a ajudar na igreja durante a semana. Não em posição visível. Ajudava a arrumar cadeiras, a guardar objetos, a fechar portas. Ninguém o apresentou, ninguém agradeceu formalmente. Mesmo assim, ele se sentia no lugar certo. Houve um dia em que encontrou o cerimonialista do casamento no mercado. O homem não o reconheceu, passou direto. Antônio observou. Não houve reação, nem retração. Aquele encontro não pedia ajuste. Ele seguiu comprando arroz e feijão. Pagou, guardou o troco, saiu. A vida seguia, com menos ruído, mais alinhada. O homem da praça não voltou. Antônio não procurou, mas percebeu que, em momentos específicos, as perguntas retornavam, funcionavam como guia. Quando algo parecia fora do lugar, ele se perguntava se estava dizendo a verdade. Quando se sentia pequeno, lembrava que presença não se impõe, se oferece. Os filhos começaram a ligar com mais frequência, conversas ainda práticas, mas menos distantes. Antônio não forçou proximidade. Aceitou o ritmo. Entendeu que reconstruções verdadeiras são lentas. Um dia o neto comentou que o casamento estava difícil. Não pediu conselho, apenas falou. Antônio ouviu. Disse poucas palavras, sobre permanecer, sobre não sair em silêncio. Nada além disso. O neto assentiu. O tempo passou. As semanas se acomodaram, a rotina continuou, mas agora havia intenção. Antônio sentia que não precisava mais desaparecer para não incomodar. O corpo continuava cansado. A idade seguia. As limitações existiam, mas havia chão, havia eixo. Nada espetacular aconteceu. Nenhuma porta se abriu de forma inesperada. O que mudou foi a forma de estar. Antônio voltou a ocupar espaços com simplicidade, sem exigir, sem se esconder. A intervenção foi assim, sem anúncio, sem nome, apenas consequência, e isso foi suficiente. A vida de Antônio encontrou um ritmo possível. Nada voltou a ser como antes, nada precisou. Ele acordava cedo, fazia café, sentava à mesa. O quarto continuava simples, mas agora tinha ordem. Os papéis estavam organizados. A pasta azul guardava apenas o essencial. A Bíblia ficava à vista, não como símbolo, como companhia. Antônio passou a ajudar 2 manhãs por semana na igreja. Chegava cedo, arrumava cadeiras, varriam o chão, fechava portas no final. Poucos notavam. Isso não importava. Em casa, o telefone tocava com mais frequência. Os filhos ligavam sem data marcada. Conversavam sobre coisas pequenas, sobre saúde, sobre trabalho, sobre o tempo. O neto aparecia aos domingos, às vezes para almoçar, às vezes apenas para sentar.
Não havia cobranças, nem explicações. A presença bastava. Antônio começou a cozinhar mais. Arroz, feijão, legumes simples. Aprendeu a temperar com menos sal. O corpo agradecia. As caminhadas ficaram um pouco mais longas. A praça continuava no caminho. O banco ainda estava lá. Ele sentava por alguns minutos. Observava. Às vezes conversava com alguém, às vezes não. Ambas as coisas eram boas. Em certos dias, lembrava do homem, não com expectativa. Com gratidão silenciosa, sabia que não precisava vê-lo de novo. O que foi colocado em ordem permanecia. Houve um dia em que choveu forte. Antônio fechou a janela, sentou na cadeira, escutou a água cair. O barulho não incomodou, trouxe calma. Pensou em Maria, sem aperto. Pensou na casa de Itaquera, sem saudade pesada. Pensou no casamento, sem dor. Tudo tinha um lugar agora. O passado não foi apagado, foi acomodado. Antônio percebeu que a dignidade não depende de convite, depende de verdade. Ele não dizia isso em voz alta, apenas vivia. Em uma tarde clara, o neto comentou que esperava um filho. Falou com cuidado, como quem entrega algo frágil. Antônio ouviu, sorriu de leve, não prometeu nada, mas sentiu algo firme. Continuidade. Naquela noite preparou café. Sentou à mesa. A luz da cozinha era fraca. O silêncio era bom. Se alguém que acompanha essas histórias sentir vontade de compartilhar sua própria caminhada e marcar presença com um gesto simples como curtir e se inscrever no canal, este espaço existe justamente para acolher essas vozes sem pressa. Antônio ficou ali mais um tempo. Respirou fundo. Depois apagou a luz. O dia tinha sido suficiente. A noite chegou tranquila. Ele deitou. Fechou os olhos. Nada precisava ser acrescentado. Nada precisava ser retirado. Havia paz.